Boa tarde, sexta-feira, 16 de setembro de 2022 e nós estamos começando mais uma edição do OCP Fatos. Vamos repercutir nesta primeira edição os assuntos mais importantes desta manhã, como, por exemplo, produção agrícola em 2021 bate novo recorde e atinge 743 bilhões e 300 milhões de reais. Ministério da Economia prevê PIB do Brasil crescendo 2,7% este ano. Nenhuma instituição previu esse crescimento. A maioria dos ministros do Supremo mantiveram suspensão do piso nacional da enfermagem. Vai dar problema. Quase 18 toneladas de maconha são encontradas no meio de uma carga de milho na BR-101. Prefeitura de Corupá entrega veículo 0 km para a Polícia Civil. Fiquem conosco, os fatos mais importantes desta manhã, início de tarde, estão no ar a partir de agora. Essa notícia é daquelas que fere quase de morte as pessoas que torcem contra o Brasil. Os dados constam da publicação Produção Agrícola Municipal PAN 2021, divulgada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE. Segundo o levantamento, entre as culturas agrícolas que mais contribuíram para esse crescimento, o destaque foi para a soja, que alcançou a marca de 134 milhões e 900 mil toneladas, gerando 341 bilhões e 700 milhões em valor bruto. Um acréscimo, sabe de quanto? 102,1% frente à safra anterior, que era recorde histórico. De acordo com a Secretaria de Comércio Exterior do Ministério da Economia, a soja foi o segundo produto em valor da pauta de exportação nacional. O ano foi marcado pela instabilidade climática, nós vimos aí, faltou chuva e etc e tal, mas a soja se manteve. Depois vem aí culturas como milho, cana-de-açúcar e café, que, apesar de tudo, tiveram queda, mas os valores continuaram subindo. Os estados do Paraná e Mato Grosso do Sul foram os mais afetados. Contudo, as principais culturas temporárias com predomínio de cultivo na primeira safra, como a soja, o arroz, apresentaram bons resultados. Isso significa dizer, entre outras coisas, que tendo mais produtos, estes produtos ficarão mais baratos para o consumidor. Por exemplo, a cana-de-açúcar houve uma retração de 5,3%. Tá? O valor agregado aumentou e isso aumenta o custo no nosso bolso. A produção de café, que é outro importante produto agrícola nacional, nessa bienalidade, né, nos últimos 2 anos, também houve uma expressiva queda, 19,2% a menos, viu? E isso para você entender por que os produtos encarecem na mesa. A região centro-oeste do Brasil foi a região com maior valor de produção agrícola, totalizando 261 bilhões e 300 milhões. Aqui no sul, o maior valor de produção é entre as regiões, né, com um acréscimo de 73,4%, 191 bilhões e 400 milhões. A região sudeste, ali São Paulo e tal, Minas Gerais, se destacou pela produção de cana-de-açúcar, aumentando em 32,2%. Isso tudo influencia na mesa sua aí em casa, tá? O Ministério da Economia divulgou uma previsão de crescimento da economia do Brasil, uma elevação do PIB de 2% para 2,7%. O mais bacana disso tudo é que nenhum instituto previu isso, tá? A explicação da revisão do PIB de 2% para 2,7%, segundo a economia, se deve ao crescimento de 1,2% registrado no segundo trimestre deste ano. O crescimento de 2,7% está acima da última previsão feita pelo Boletim Focus, pelo Banco Central, e que ouviu mais de 100 instituições financeiras. Essas 100 instituições previam um crescimento de 2,3%, e nós estamos em 2,7%. A previsão do governo para o crescimento do PIB de 2023 segue conservadora, 2,5%. Bem acima de 0,5%. O mercado estimava que o Brasil iria crescer 0,5% em 2023 e vamos crescer 2,5%. Isso, para quem torce contra o nosso país,
É praticamente uma tortura. E olha, isso aqui vai dar muito pano para manga ainda, viu? O Supremo Tribunal Federal formou maioria de votos para manter a suspensão da lei que criou o piso salarial dos profissionais de enfermagem. Até a tarde de ontem já era 7-3 pela suspensão nos votos dos ministros. A lei que fixa os pisos salariais para enfermeiros, técnicos de enfermagem, auxiliares de enfermagem e parteiras foi aprovada em julho pelo Congresso Nacional e sancionada em agosto pelo presidente Jair Bolsonaro. Isso significa que o Supremo Tribunal Federal está fazendo as vezes do Executivo. É a mistura de poderes, interferindo em poderes. E já está dando problema no Brasil afora. O entendimento do ministro Barroso, que foi quem suspendeu o pagamento do piso, foi seguido pelos ministros Ricardo Lewandowski, Alexandre de Moraes, Dias Toffoli, Carmen Lúcia, Gilmar Mendes e Luiz Fux. O ministro André Mendonça, o ministro Nunes Marques, Edson Fachin divergiram. Agora, a fala do Gilmar Mendes é, assim, uma gozação na cara do povo brasileiro. Ele disse o seguinte, abre aspas, não se pode perder de vista os eventuais efeitos perversos que a lei, cheia de boas intenções, pode produzir na prática. Quer dizer que aumentar o salário da enfermagem é um efeito perverso, mas aumentar o salário dos ministros da corte não, né? Penduricários e etc e tal. Ora, aqui em Santa Catarina, uma carreta bitrem foi interceptada na BR-101, na Grande Florianópolis, com 17.900 quilos de maconha escondida a meio a uma carga de milho. A quantidade encontrada em ação das Polícias Federal e Polícia Rodoviária Federal é a maior apreendida neste ano aqui em Santa Catarina e uma das maiores da história do país. A droga foi encontrada no município de Biguaçu. O veículo foi monitorado e interceptado pelos agentes que prenderam um motorista de 40 anos, natural do Paraná. A Polícia Federal e a Polícia Rodoviária Federal identificaram ainda mais um carro que fazia a escolta do caminhão, onde também haviam 3 ocupantes que foram presos. Eles não revelaram a origem nem a destinação da maconha, avaliada em 40 milhões de reais. Os nomes dos presos também não foram informados. Em função da grande quantidade de drogas, o caminhão foi levado para uma empresa de alimentos que auxiliou na descarga da maconha que estava no meio do milho. O processo durou 5 horas. Os 4 presos em flagrante foram levados para a sede da Polícia Federal em Florianópolis e vão responder pelos crimes de tráfico de drogas, associação para o tráfico, com penas que podem chegar a 25 anos de cadeia, em caso de condenação. Aqui na nossa região, a Polícia Civil de Corupá está contando a partir de ontem com um novo veículo. Trata-se de um Onix 2022, modelo 2023, que foi repassado pela Prefeitura através do convênio Trânsito entre o Poder Público Municipal e a Secretaria de Segurança Pública do Estado. O investimento foi de R$ 81.700 e o projeto que autoriza a cessão foi aprovado pela Câmara de Vereadores de Corupá nesta semana. Justificando a medida, a Prefeitura diz que o veículo foi adquirido com recursos do convênio de trânsito entre Estado e município e o termo de cessão de uso é válido por 5 anos. Destaca ainda que, através da cessão do veículo, busca-se ampliar o efetivo desenvolvimento das atividades realizadas pela Polícia Civil em Corupá, para que possa realizar uma prestação de serviços cada vez mais eficaz à população. Além do repasse do veículo, a Prefeitura também mantém um servidor efetivo à disposição da delegacia, assim como diversos estagiários de direito que auxiliam no atendimento à comunidade. Tá? Por enquanto é isso. Nós voltaremos logo mais às 18h45 com uma nova edição do OCP Fatos. E, claro, esperamos vocês. Até lá.